Tem uma reportagem aqui que as pessoas estão procurando e é interessante que conecta a algo importantíssimo da política, que é a questão da desoneração, né, do governo. Olha só, dinheiro esquecido em bancos vai para o governo e vai ser necessário, inclusive, e usado para pagar a conta da desoneração da folha de pagamento. Vamos explicar essa história. Isso pode chegar a 8 bilhões e meio de reais. Os recursos que foram esquecidos em contas bancárias, quer dizer, você largou lá um dinheiro numa conta bancária, agora vão para o governo e vão ajudar a pagar uma conta, que é a conta da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Isso segundo o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem. A estimativa é que existam cerca de 8 bilhões e 500 milhões de reais esquecidos em contas bancárias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei da transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e municípios de pequeno porte. E pelo texto, a reoneração da folha para esses setores será gradual e terá duração de 3 anos, vai até 2027. O dinheiro esquecido pelos brasileiros em contas bancárias vai ajudar a reforçar esse caixa do governo. Para manter a desoneração até 2027, o Congresso precisou encontrar maneiras para pagar a conta e aí resolveu fazer isso. Os cidadãos terão 30 dias após a publicação da lei para retirar o dinheiro esquecido. Passou esse prazo, os valores serão incorporados pelo Tesouro Nacional, vão para o bolso do governo. O titular da conta terá 30 dias para contestar o recolhimento do valor. Após a apropriação pelo governo, o Ministério da Fazenda terá que publicar um edital relacionando os valores recolhidos, o banco, a agência, o número da conta e onde eles serão depositados. Caso a contestação seja indeferida, ainda vai caber recurso. E aí os brasileiros estão preocupados, né? Como é que faz essa situação? Tem gente aqui, aí já tem muita fala aqui dos parlamentares, a deputada Bia Kicis fala, se a pessoa não reclama o valor esquecido em até 2 anos, ela entra para o patrimônio. Isso é confisco, que é proibido pela Constituição. Isso é gravíssimo, diz a deputada Bia Kicis. A deputada Rosângela Moro fala, é um confisco do patrimônio do cidadão que por algum motivo ainda não foi reclamar aquele dinheiro que está no banco. Adriana Ventura também fala, olha, obviamente o governo vive um déficit, precisa zerar a meta fiscal e colocar dinheiro ali como se fosse receita primária. É muito triste o que está acontecendo. Estão metendo a mão no nosso dinheiro, diz a deputada Adriana Ventura. Bom, o deputado do PT, José Guimarães, fala, foi uma solicitação do Banco Central. Roberto Campos, que é tão elogiado por vocês, foi considerado o melhor presidente do Banco Central. Essa foi uma negociação do ministro da Fazenda com ele, jogando a culpa aí pro BC. E aí, hein, Josias, é confisco? Estão colocando a mão no bolso do brasileiro? Como é que você vê essa situação aí do dinheiro esquecido voltar para o governo? Voltar não, ir para o Eu governo, vejo né? como, eu vejo como um assalto, Fabiola. Já tinha, existe uma modalidade tradicional de assalto a banco, né? É um assalto que ocorre de fora para dentro. Agora estão criando o assalto a banco de dentro para fora. Então, o sujeito tem lá uma certa quantia no banco e vai ser surrupiado, né? Porque o Congresso Nacional, eu acho muita graça desses parlamentares todos que estão aí criticando, mas ajudaram alguns deles a aprovar essa desoneração, que é outra excrescência, né? Beneficia, inclusive, empresas de comunicação. Foi aprovado lá na época da Dilma Rousseff, a pretexto de desonerar a folha de empresas de 17 setores da economia, no pressuposto de que essas empresas criariam empregos, que impulsionariam o mercado de trabalho. E não há estatísticas que comprovem essa geração de empregos, mas a desoneração foi sendo renovada. Veja, era Dilma Rousseff, quantos presidentes já tivemos desde então? E isto vai sendo renovado e foi renovado agora novamente. Só que existe uma lei que diz: se você suprime uma receita, você precisa dizer como vai cobrir aquele buraco, né? E agora o Supremo Tribunal Federal interveio na figura do ministro Cristiano Zanin, que fez uma dobradinha com o governo
olha, vamos suspender aqui essa desoneração até que se encontre uma saída para financiar esse buraco, né? Encontraram lá um monte de, fizeram um arrastão e pegaram, da onde a gente pode tirar dinheiro? E tem essa fonte aqui, 8,5 bilhões de reais, que estão lá em contas que não pertencem ao governo, contas de particulares, que por alguma razão foram esquecidas nas contas. O que é que deveria fazer o governo? Uma senhora campanha de esclarecimento, o Banco Central chamando esses correntistas. Se morreu o dono da conta, os herdeiros têm direito de reaver esse dinheiro. Agora, por conta dessa desoneração, que já é uma excrescência, você cria em cima disso uma outra excrescência, e estamos falando, Fabíola, a desoneração, ela impõe uma despesa ou uma supressão de receita que se prolonga ao longo do tempo. E aqui nós estamos falando de algo que feito, consumado o assalto de dentro para fora, que vai tirar da mão dos brasileiros esses 8,5 bilhões de reais, acabou, é uma vez só. Como cobrir no resto do tempo o equivalente a esta receita que vem de uma vez só e não se repete, né? Então é tudo um arranjo meio precário, mas sim, neste caso específico, no caso desses 8,5 bilhões de reais, é um assalto. E um assalto, uma modalidade nova, né? Tínhamos aí o assalto de fora para dentro, agora de dentro para fora dos bancos, um assalto patrocinado pelo Estado, pelo governo federal. É vergonhoso isso, Fabiola. O pessoal tá preocupado aqui, todo mundo querendo saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro, que vai perder o dinheiro. A gente está falando de 8 bilhões e meio de reais, né? Que estão aí esquecidos nos bancos. Na nossa própria reportagem tem aqui já um site e um link para você verificar isso, não ficar no desespero. Ó, para você saber se você tem esse dinheiro esquecido. O Banco Central tem um sistema de consulta de valores esquecidos. O sistema de valores a receber permite que as pessoas físicas e jurídicas vejam se tem recursos esquecidos em bancos, consórcios ou em outras instituições do sistema financeiro. E a consulta ela é feita pela internet. Para consultar é preciso acessar o site oficial do sistema, informar o CPF, a data de nascimento, clicar em consultar. E para solicitar o resgate do valor a receber é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br. Esse é o site, ó, que é o BCB, né? BCB, Banco Central do Brasil.gov.br, meu BC, valores a receber. E aqui você faz a consulta de valores a receber. Você clica aqui e aí você tem que colocar o teu CPF. Quer ver aí, Luísa, se você vai ter dinheiro a receber? Brincadeira. Tô brincando aqui com a Luísa, da nossa produção, para ela colocar o número do CPF dela lá e a gente descobrir. É roubo ou não é para você, ô Sakamoto? Algumas pessoas falam, mas o dinheiro tá lá esquecido, tá precisando de dinheiro no cofre do governo, vai ser uma maneira de ajudar. O que você acha disso? Fabio, acho que primeiro, antes até de comentar sobre esse dinheiro, lembrar que tem uma campanha, claro, a gente mesmo já comentou aqui no All News várias vezes, já fizemos brincadeiras várias vezes sobre o dinheiro esquecido, sobre esse serviço de consulta, todo mundo já deve ter feito 2 ou 3 consultas, isso nos últimos anos, ou seja, tem enrolado, na verdade, essa divulgação de tempos em tempos. O Banco Central faz essa divulgação de que, olha, tem dinheiro sobrando, por favor, chequem, né? Tá rolando isso há um tempão, ou seja, não dá para dizer que ninguém sabia nesse sentido. Só que eu não acho que é a melhor forma, né, de você pegar, até porque eu vou ser bem sincero, se o governo fizesse uma coisa do tipo, olha, utilizar rendimento a partir desse dinheiro parado, ou alguma outra coisa, a gente poderia discutir. Eu sou contra pegar o dinheiro efetivamente e colocar para pagar a questão, para reduzir a questão da desoneração. E não é nem questão da finalidade, eu acho que simplesmente tirar o dinheiro, né, e colocar, eu acho que é um erro grave do governo, né? Eu acho que o governo deveria, na verdade, não é nem dar mais período nem nada, eu acho que deixa lá. E se a pessoa não está com investimento nem nada, deixa o dinheiro desvalorizar.
Se a pessoa está querendo rasgar o dinheiro dela, então deixa ela rasgar o dinheiro, né? Porque de certa forma é isso. Se a pessoa deixa o dinheiro parado durante tanto e tanto tempo e o governo avisando, avisando, avisando e o dinheiro está parado, a pessoa está fazendo isso. A inflação está comendo, comendo, comendo. E aí qual é o risco daqui a 20, 30 anos, quando algum herdeiro for olhar, não dá nem para comprar uma jujuba, né? O dinheiro que antes dava para comprar, fazer um ano de compra do mês. Então, eu acho que, tipo, não é o caminho, eu acho que é um caminho equivocado, mas eu acho que, tipo, é um erro, né? Eu acho que é um erro. Agora, eu acho é o seguinte, é que diante do projeto de desoneração, eu não consigo chamar de assalto, porque eu acho que assalto é um projeto de desoneração. Que é o seguinte, é aí até porque você sabe quem são os envolvidos, né? Você tem 17 setores econômicos que estão levando 26 bilhões de reais de dinheiro público, porque na prática é isso, quando eles deixam de pagar os impostos como outros setores pagam, né? O que acontece é que você fica com isso, você beneficia esse pessoal em detrimento ao coletivo, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para garantir qualidade de vida para as pessoas, educação, saúde, transporte, segurança, tudo. E por conta desses 17 setores que prometeram produzir um tsunami de empregos e não produziram, tem estudos do IPEA mostrando isso, entre outros, né? Então eu acho que, na verdade, e aí o que eles fizeram foi utilizar o seu peso, para pressionar no Congresso Nacional pela manutenção dessa desoneração por enquanto. Ou seja, 26 bilhões de reais do público que vão para as mãos deles, porque na prática é exatamente isso. Não pagar imposto é isso, é distribuição de renda para eles, né? Incluindo, como o Josias falou, empresas de mídia na qual se encontra o UOL, se encontra a Folha, Globo e todo mundo mais. Também são beneficiários, né? O UOL ele nunca se furtou a fazer um debate sério sobre essa questão da desoneração, mas teve um monte de veículo de comunicação que só colocava o lado das pessoas favoráveis à desoneração e não colocava nem por um decreto o lado das pessoas que são contrárias à desoneração, né? A gente viu um debate extremamente desbalanceado com relação a isso, né? E aí o Haddad tinha razão, ele falou, não faz sentido manter isso, mas foi vencido, né? O pessoal engoliu. E aí, desde então, o governo está tentando criar soluções, algumas delas bem mandrake como essa, uma situação bem mandrake como essa, para, né, cobrir o rombo. E aí, o engraçado só é que tem gente no Congresso Nacional que votou felizão, gostosão pela desoneração para ficar bem na fita com um setor econômico poderoso XYZ, e agora, tipo, quando é chamado a fazer, olha, então tá, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então tá começando a se sugerir o quê? Mandrake, coisa que, tipo, não faz sentido, né? Ou que faz sentido para algumas pessoas, mas para outras não faz. Fazer, meu amigo, isso aqui não faz sentido. Isso aqui tem que se discutir, tem que ser barrado, não faz sentido. Só que aí esse pessoal vai e xinga e fala, não, é um absurdo. Então tá, por que você não acha um absurdo lá atrás, quando houve a tungada, o assalto da desoneração, né? Então, se quiserem usar, o pessoal quiser usar o termo assalto para esse dinheiro das contas paradas, colocar assim, o assalto, para cobrir o assalto, né, da desoneração, né, da folha de pagamento, planeja-se um outro assalto. E aí, de assalto em assalto, a gente vai tendo um problema, não só de caixa, é um problema de país, né? Cada um quer levar o seu no final das contas, né? E aí esse é um ponto interessante, Fabrício, só para terminar, a gente está num processo de regulamentação da reforma tributária, da parte 1 do consumo. E aí os debates, né, na Câmara e agora vão para o Senado, grosso modo é debate de cada um por si, Deus acima de todos, né? Do tipo, olha, o meu primeiro, depois o resto. Se virem. E é um absurdo, porque cada um quer salvar o seu. O imposto, o IVA básico lá, né, o nosso imposto básico lá, ele vai ficar entre alguns dos maiores do mundo e poderia ser menor se todo mundo não enfiasse as suas coisas lá dentro. Com relação, não, eu quero um privilégio aqui, eu quero um privilégio ali. E dá-lhe lobista caminhando e batendo solo no Congresso Nacional. Sabe quem não tem lobista? O trabalhador mais pobre. Ó, manchete principal virou mais uma vez aqui enquanto a gente estava ao vivo e tem a ver com o indicado e o escolhido de Arthur Lira, a sua sucessão na Câmara, e é bucha contra ele.